Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre as várias faces do medo e como vencê-las. Nesse vídeo falaremos sobre aspectos do medo, os medos nas relações conjugais, nas relações familiares, relações de empregos e de que forma podemos manobrar a nossa mente diante disso. Para começar, então, falaremos sobre aspectos do medo. Quando os instintos assumem, no caso, o medo, a nossa lucidez ela fica totalmente comprometida. Isso dá lugar ao nosso lado mais animal. Há exemplos de situações onde as pessoas mais desencarnam pelo desespero do que pela situação em si. Então, nesse tópico fica claro de que quando essas emoções assumem o controle da nossa mente, nós ficamos impossibilitados de raciocinar. Pelo exemplo que foi oferecido, quando tem, por exemplo, um arrastão ou um incêndio ou algum problema muito grande com o lugar, as pessoas começam a correr, começam a entrar num desespero. Então isso faz com que as pessoas sejam pisoteadas, com que sejam empurradas e acabem caindo e se machucando. Então isso, o desespero em si, gera muito mais sofrimento do que a própria eventualidade. Consegue entender? É prudente aceitarmos que excluir o medo pode ser algo impossível. Entretanto, podemos converter nossos medos em amor. Então será isso a grande questão, essa será a grande questão do vídeo. Converter os medos em amor. Até porque entra no exemplo já oferecido que algumas vezes as pessoas acreditam que, por exemplo, eu não vou atravessar a rua porque eu tenho medo de morrer, né? Eu tenho medo de ser atropelado, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. É um argumento válido de fato. O medo de fato nos protege. Só que nós podemos verificar aí que há uma crença de medo, que o indivíduo tem medo do que pode acontecer. Se nós virarmos a chave dessa emoção, nós podemos ter o amor. Então, eu não atravesso a rua ali porque eu tenho amor à minha vida. Então, eu preservo a minha integridade física. Então, veja que o amor também é um fator protetivo. Ele também pode gerar bons frutos daquilo que nós fazemos. Não necessariamente sendo exigido o medo. Os 4 medos básicos são um belo resumo. Porém, aqui mostraremos exemplos do dia a dia. Então, aqui nós já trouxemos para vocês os 4 medos básicos da humanidade, que é o medo de perder, medo de errar, medo de se entregar e medo da morte, se eu não me engano. São esses 4 medos básicos trazidos pelo templo de Khombo do Egito. Mas aqui, nesse vídeo, nós vamos trazer no dia a dia como que eles se manifestam. Bom, começando pelos medos no trabalho. A incerteza do futuro pode gerar certo receio. Então, assim, se o indivíduo ele teme ser demitido em virtude de uma crise, né? Nós estamos, em certo modo, estamos numa crise. Então, as pessoas acabam ficando com um pouco de medo de serem demitidas. Então, elas acabam tendo medo de pedir aumento, tendo medo de conversar com os superiores. Então, tudo isso demonstra essa dificuldade de se relacionar com os colegas de trabalho. O indivíduo, quando teme o futuro, ele opta por se estabilizar. E essa estabilização tem um custo muito elevado, que é a estagnação. Em outras palavras, é o marasmo, é a maresia, quando tudo fica no mesmo lugar, o tédio, né? Então, nada é novo, não tem novidade. Mas, na verdade, é porque o indivíduo está domado pelo medo, e por esse medo ele fica com medo de tentar coisas novas. Então ele acaba escolhendo o que é familiar, passado, né? Aquilo que é confortável para ele. O medo de autoridade demonstra muito sobre o sistema de crenças. O aspecto de estrutura tem forte vínculo com a polaridade Yang. Comentamos aqui com vocês também que nós temos o Yin e o Yang. Para resumir, o Yang ele traz recursos que estrutura a nossa energia. Então tudo aquilo que estrutura finanças, autoimagem, o ego em si, são aspectos masculinos. Então aqui nós podemos verificar que quando o indivíduo ele tem
um problema de lidar com superiores, de lidar com as finanças, ele tem um problema com a polaridade masculina. Isso já entra naquela questão de resolução. Como que nós podemos transmutar esses medos no trabalho? Esse entra um forte exame de consciência que precisa ser praticado. Então você precisa verificar a principal pergunta: como é a relação com o papai? Mesmo que você pense, tá tudo bem, eu amo o papai, nós estamos andando muito bem, mas procure se lembrar de você lá na infância. Então isso é uma coisa muito crucial. Vamos explicar um pouco sobre o sistema de crenças, mas veja, procura se lembrar como que era. Ele era ausente? Ausente no sentido, ele trabalhava muito, não estava com você, sempre exigiu muito de você, exigiu que você crescesse antes da hora, mesmo que ele te desse as coisas, né? Trouxe comida, trouxe roupa, às vezes não. Mas a questão é, ele era ausente? Ele era muito autoritário? Faltou muito aquele afago de pai? Caso sim, isso é um forte fator determinante, demonstrativo de que a relação com essa polaridade tem problemas. E isso é trazido por meio do trabalho. Então veja que são sintomas. Se temos um problema no trabalho, sabemos que há alguma coisa nessa polaridade. Falando dos medos na relação familiar. Os medos na relação familiar normalmente se montam por dois medos básicos: o medo da rejeição e o medo do abandono. Então, assim, em consequência de nós termos muito medo de sermos abandonados ou de sermos rejeitados, nós acabamos engolindo muito sapo, como se diz. Então, aceitamos coisas que muitas vezes nós não aceitaríamos, pelo medo do outro nos deixar ou de que a nossa imagem para com ele seja um pouco deturpada. Por instinto, visamos a aceitação daqueles que amamos e muitas vezes, sem percebermos, nos esquecemos a um ponto de não nos conhecermos mais. Então, entra na questão das expectativas. Nossos familiares, normalmente têm grandes expectativas sobre nós. Uma faculdade, um curso, um trabalho. Então, quando essa expectativa não é atingida, nós nos sentimos frustrados, porque nós não atendemos àquilo que o outro esperava de nós. Então, veja que, nesses casos, isso é muito comum. Nós nos comprimirmos para nos encaixar numa forma que papai e mamãe ou que uma figura de respeito nos impõe, pela necessidade que temos de agradar aqueles que amamos. Então, veja que isso entra na questão instintiva mesmo, é uma coisa que nós não temos controle muitas vezes. Quando vemos, já estamos fazendo. Então nós temos que ver que aceitar as coisas sem questionar, né? Quando vem de papai e de mamãe, dessas figuras, de tudo que eles dizem tomarmos como verdade. Isso é um indicativo de que nós perdemos nossa identidade. Então é prudente verificar quem nós somos, o que nós estamos buscando. Porque vai chegar num ponto da vida que vamos olhar para trás e pensar: e aí, o que eu fiz? Por que entra essa pergunta, o que eu fiz? Porque o que eu fiz pra mim? O que eu fiz pra mim? Eu vivi uma vida tentando agradar os outros e eu me esqueci. Então, essa pergunta, quando nós não temos uma resposta, ou quando a resposta é essa de que eu vivi pros outros e me esqueci, é uma conclusão muito dolorosa. Porque quando o indivíduo entende isso, normalmente ele já está, né, com uma idade bem lá na frente e já não tem tantos recursos assim. Só que veja que a idade, ela não é um fator determinante. Então, se você está tendo essa catarse agora com 40, 50, 60 anos, não importa. O importante é que você está tendo essa compreensão. Então, nunca é tarde. Este momento é o momento. É o momento de poder fazer alguma coisa. Isso que importa. Tudo bem? Falta de recursos, falta de opiniões, falta de ajuda pode acontecer. Mas se você tem força de vontade, isso já é um ótimo começo. Bem, as crenças plantadas no meio familiar determinarão fortemente como a relação conjugal será construída. Então existe até aquela questão de que, por exemplo, se você é mulher e está conhecendo um rapaz e você é heterossexual, observa como este homem trata a mãe dele. Vai ser a forma que ele vai te tratar também. A mesma coisa o homem, a mesma coisa quando é um casal homossexual. Então nós podemos ver. Aí fica muito evidente de que aquilo que nós guardamos dentro de nós reflete nas nossas atitudes. Então, se você vê um rapaz que trata a mãe mal, que não é paciente,
que sempre está tendo algum problema com ela. É assim que ele vai te tratar também quando vocês ficarem juntos. Porque é assim que ele aprendeu a lidar com a vida dele. Aí se a gente for retrocedendo lá no passado desse rapaz, provavelmente nós vamos encontrar que os pais dele tinham problemas também de se relacionar. Eles não conseguiam ter uma conversa madura, sempre era na base da discussão, da intriga, do problema. Então, reflete no sistema de crenças dele, que reflete na fase adulta. A mesma coisa quando é mulher. Então, quando ela vê papai tendo dificuldade de se relacionar com uma mãe autoritária, então isso vai refletindo na forma dela tratar o futuro marido. Porque é assim que eles aprenderam a lidar com a vida. Bem, os medos na relação conjugal. Como citado, os rumos da relação conjugal são fortemente sugestionados pelas crenças herdadas na família. Então, não tem muito o que dizer nesse caso, é mais para entender que a forma que tratamos nosso cônjuge é a forma que vimos papai e mamãe se tratando na infância. O medo da rejeição e do abandono também trazem restrições que impedem o progresso. Comentamos também que nós temos um instinto meio que primitivo da busca pela aceitação do meio social onde estamos. Então nós procuramos atender as expectativas para sermos aceitos. E na relação conjugal também isso apresenta de uma forma muito acentuada, porque nós temos medo do parceiro ou da parceira nos deixar, medo deles perderem a crença sobre nós, de desistir de nós. Então tudo isso gera um certo medo, um certo receio. Então, assim, nossa sociedade tem grande dificuldade de se relacionar. E isso acaba motivando um término prematuro. Então, acaba terminando muito cedo. Mas isso acontece porque falta maturidade desses indivíduos se conhecerem e de aceitarem as dificuldades que têm. Então, veja que o processo do relacionamento, ele é um ciclo, né? Vai chegar num ponto que, por exemplo, você inicia a relação, tem a paixão, tem toda aquela questão fantasiosa, vamos falar fantasiosa, dos sonhos. Mas aí o tempo vai passando, a realidade vai mostrando que as coisas não são bem assim. Que o outro tem defeitos, que ele tem alguns probleminhas ali. E é nesse momento que vai ser determinado se a relação vai prosseguir ou não. Então, se o indivíduo for imaturo, se ele não tiver jogo de cintura para lidar com essas problemáticas, ele vai chutar o balde. Vai falar, já que é assim então cada um vai seguir seu rumo. Ou então vai engolindo o sapo, vai engolindo, até chegar num ponto que não aguenta mais e estoura e acaba falando muita coisa. Então veja que nesses casos não tem como culpar essas pessoas, porque a sociedade é muito assim, nós somos muito ensinados a descartar. Então, se não está dando certo, joga fora e pega outro. E assim sucessivamente. Só que nós podemos ver que esse hábito ele é muito prejudicial, porque a ressaca moral ela é muito forte. Então assim, se você... assim, não vou falar você, né, no geral. Uma pessoa que ela tem dificuldades de lidar com os sentimentos dela. Ela vai, sai para uma festa, bebe bastante, faz todo tipo de coisa lá. No outro dia ela acorda, caramba, o que eu fiz? Ou ela pode nem se perguntar isso, mas ela sente um vazio, uma angústia. Então isso é um sintoma de uma mente que está começando a entender de que aquilo não faz parte da vida dela. Só que ela está se entupindo de recursos para se distrair. Então veja que os sintomas são muito óbvios, tem que prestar muita atenção. Se você sai para esses lugares, dependendo dos amigos que você tenha, das rodas que você frequente, se no outro dia te dá um vazio, você fica um pouco mal, você fala, pô, por que eu fiz isso? Para pensar. Não estamos dizendo para você parar com tudo, não é isso. Se você está bem com isso, quem somos nós para dizer? Mas a prudência é, se pergunte, será que compensa? E aos poucos você vai erguendo argumentos que justifiquem isso que você acredita. Bem, existe um exemplo até nessa questão da relação, que o Hélio Couto ele fala bastante, que quando tem um casal, o marido pede para a esposa fazer a ressonância primeiro para ver no que vai dar. E quando a esposa ela vai e faz a ressonância, ela começa a perceber que o marido não é tudo aquilo que ela pensava. Então isso entra muito naquela posição e momento que ele sempre fala. Nós podemos estar na mesma posição evolutiva, só que essa posição vai se alterar, porque cada um está seguindo um ritmo. Então se você tem dois indivíduos que seguem coisas diferentes,
eles podem se encontrar no mesmo momento, seja por uma carência afetiva ou o que for. Só que à medida que o tempo for passando, os rumos vão se alterando. Então, por exemplo, se nós temos um indivíduo A, que ele busca a espiritualidade e a ascensão, se ele se relaciona com outro indivíduo B, que pensa mais no prazer sexual, pode ser que um momento os atraia pela carência sexual, por exemplo. Os dois estão carentes ali, cada um se supre um ao outro, beleza. Só que conforme eles forem evoluindo, vai chegar num ponto que o espiritual vai começar a ir para lá e o sexual vai começar para outro lado. Até chegar num ponto que a relação vai começar a ter problemas. Porque veja que quando nós sentimos um incômodo crônico por estar perto da pessoa, sempre tem alguma intriga, algum problema, são indicativos primários de que a relação está começando a expirar, né? Está começando a dar os sinais de cansaço. Se começa a entrar ofensas, desrespeito, então aí já é um sinal claro de que a relação está fazendo hora extra. Ela já devia ter sido reconsiderada e possivelmente encerrada. Veja que toda relação tem solução. Só que isso entra na maturidade. O indivíduo ele tem maturidade para gerenciar isso daí. Porque veja que toda relação ela é desafiadora. Se você está numa relação com o indivíduo, você termina porque a gente acha difícil. Reinicia com outra pessoa. Os problemas vão retornar. Porque o que tem? Qual é o padrão? Daqui e daqui. É você. Sou eu, por exemplo. Então, nós estamos presentes nessas duas situações. Então, isso vai determinar e trazer também problemas semelhantes. Então, veja que a gente fala, nossa, parece um karma, parece que tudo se repete. Porque a mentalidade é meio parecida. Essa é a grande questão. Por fim, então, medo da nossa imagem. Pela ausência de tempo que oferecemos a nós mesmos, nos consideramos estranhos, onde passamos a desconhecer nossos objetivos e sonhos pessoais. Então, muitas vezes, nós não passamos tanto tempo conosco mesmo. Hoje em dia, isso é muito mais comum, visto que há muitas redes sociais, muito uso de tecnologia. Não que isso seja um problema, mas a questão é que é demasiado. Então, assim, quanto tempo nós passamos conosco mesmo? Só nós. Então, assim, você está lavando louça, está ouvindo fone, você já não está com você. Você está caminhando, está conversando com alguém, você já não está com você. Você está no seu trabalho, se distraindo com as coisas. Tudo bem que trabalho é um pouco mais relativo, mas em geral, nós nos ocupamos com coisas externas para fugir da voz interior que temos. Então isso é um demonstrativo de que falta um pouco de amor próprio, porque nós somos incapazes de nos ouvir. Nós temos até raiva dos nossos pensamentos. Então veja que nós nos tornamos estranhos para nós. Chega num ponto que, o que você quer da sua vida? Não sei. O que você almeja? Não sei. O que você pensa sobre isso? Eu também não sei, não pensei nisso. Nunca pensei que eu poderia pensar sobre isso. Então são fugas de nós mesmos. A mídia gera uma forma perfeita, tanto feminina quanto masculina. E os indivíduos, algumas vezes, correm atrás de realizar isso em busca da aceitação, considerando o medo do abandono. Então nós falamos para vocês nos slides lá atrás que nós temos um instinto de sermos aceitos por aqueles que nós respeitamos. Alguns pela nossa espécie no geral. E isso faz com que, novamente, nós nos comprimimos em uma forminha imposta pela mídia para poder caber nesses conceitos e sermos aceitos. Só que nós mal percebemos, né, que quando fazemos isso, nós vamos perdendo a nossa identidade. Então veja que muitos de nós, principalmente os mais jovens, eles buscam a fama, né, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. Só que se nós verificarmos, a fama, ela cobra um preço muito caro. Porque existem atores e atrizes que foram consagrados no passado e hoje são esquecidos. E o que aconteceu com eles? Onde eles estão? Como é que eles estão hoje? Alguns deles se suicidam, isso está evidente por aí. Então veja que essa busca de aceitação, essa tentativa de tentar caber num conceito, isso é muito doloroso. E isso custa muito para nós, que é a nossa paz de espírito. Então assim, novamente, não é em detrimento à fama, não é verdade? Cada recurso universal tem seu propósito. Só que muitas vezes nós endeusamos esses recursos. E aí que está o grande problema. A mente fica sem recursos
para se manter lúcida, porque está cheia de expectativas externas. Isso acontece nas questões que comentamos com vocês. As vibrações, as negativas, tanto as positivas, elas sugestionam a nossa mente. Então chega num ponto que nós podemos não conseguir distinguir mais se os pensamentos são nossos ou se são as vibrações externas que estão entrando e estão motivando os nossos pensamentos. Chega no ponto que o indivíduo não tem mais essa lucidez e ele acaba se tornando um robô, uma máquina. Então vemos que é até irônico. Nós temos medo de sermos dominados pelos computadores, pelas máquinas, mas nós estamos agindo como elas, sem raciocínio lógico, só a execução. Por que você faz? Não sei, só sei que tem que fazer. Então, máquinas são assim também, elas não pensam, elas só fazem, não é verdade? Mas para concluir esse vídeo, então, e para explicar para vocês de que forma nós podemos transmutar esses medos em amor, indo por toda essa questão, abraçando as concepções universais de Hélio Couto, de tudo aquilo que vocês já sabem provavelmente, nós temos duas opções básicas. A primeira delas é nós alterarmos a nossa vibração, a nossa forma de enxergarmos a realidade. Então, se você está numa relação conjugal ou na família, que a convivência é difícil, você tem a opção de voltar-se para dentro, tentar entender o que está acontecendo e perdoar aquele indivíduo por estar fazendo aquilo com você. Tentar entrar nessa questão do fluxo de agradecimento constante, de amor pelo que está acontecendo, entendendo que na situação em que estamos é um mal necessário. Nós precisamos passar por isso para entender uma coisa que só lá na frente nós vamos de fato compreender. Então essa é uma das opções. Aceitação. É fácil? Não, não é fácil. Não vou dizer para vocês que é simples, porque não é fácil. Exige confiança em Deus. Então, independente do que estiver acontecendo, entrega, solta, determina que isso tudo está nas mãos do universo. E realmente acredite nisso. Todos aqueles que te circundam terão algumas opções, como já comentamos. Entre elas, eles vão evoluir com você ou vão ser afastados de você. Se a grande maioria mantiver a zona de conforto e você optar pela transcendência, você será afastado ou afastada. Então você vai arrumar outro emprego, vai morar numa outra casa, pode acontecer infinitas coisas. Então esteja ciente de que se você mantém o foco naquilo que você está querendo, o universo se encarrega de construir o que vai acontecer. Isso não cabe a nós, nunca coube e nunca caberá. O que cabe a nós é o livre-arbítrio. Eu quero ir para cá. Então o universo cria o caminho para que nós consigamos trilhar por aquele lado. A segunda opção é um pouco mais rápida e mais brusca. Se você está tendo problemas, termina de uma vez. Se você está vendo que está te incomodando, que aquilo tudo não está te acrescentando, que a convivência está sendo difícil, se pergunta, vale a pena ou não vale? Isso está sendo bom para mim ou não? Caso não esteja sendo bom, se você faz uma lista imaginária, o que isso tem de bom e o que isso tem de ruim? Se tiver mais coisa ruim, então você vê que a balança do ruim está mais pesada. Então já é hora de reconsiderar. Vou ficar com essa pessoa? Não. Se você vê que está sofrendo, está demais, termina. Vai ser doloroso? Vai. Principalmente se vocês tiverem bens materiais juntos. Vai ter que ter a separação, a conversa. E se a pessoa for imatura, vai dar dor de cabeça. Então veja que nesse caso fica claro de que as más escolhas geram consequências muito graves. Porque se nós tivéssemos nos dado o tempo de conhecer a pessoa, de observá-la, nós teríamos poupado muita dor de cabeça. Mas já que já está nessa situação, tudo bem, vamos enfrentá-la. A pessoa vai chutar o balde, vai brigar com você? Provavelmente vai. Só que vamos aceitar os fatos. Nós escolhemos aquela relação, de certo modo. Mesmo que diga, não, eu não escolhi porque a pessoa que acabou levando... Mas aceitou. Você aceitou. Houve uma aceitação. Então, isso precisa ser aceito por você. Ninguém faz nada porque não quer. Mesmo que a pessoa diga que não tem controle do que está acontecendo, é uma escolha a nível inconsciente. Ela escolhe aquilo de certo modo. Lembre que o universo, ele não tem distinção se aquilo vai fazer bem ou vai fazer mal. O fato de você querer uma casa, ele não vai distinguir se aquilo vai fazer bom ou não para você. Ele vai trazer para você. Vai te trazer as oportunidades. Faça um empréstimo de 96 vezes, por exemplo. Você vai e faz porque você quer a casa.
mas você não pensa nas prestações que você vai pagar, no quanto isso vai te comprometer e no quanto você vai ter que engolir o teu trabalho que você não gosta por medo de não conseguir pagar a casa. Então veja que é tudo aberto. Nós temos que ter prudência nas escolhas que temos. Compreendem? Então veja que a grande chave para tudo é amor. A grande questão para nós é amar como? Como amar isso? Não é verdade? Esse é o desafio. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, nós lemos, respondemos, estamos aqui para ajudar vocês como pudermos, tudo bem? Se vocês estiverem apreciando o conteúdo, avaliem, por favor. Bom, agradecemos pela sua presença. Até a próxima.